Então, gente, bom dia. Sara, seja muito bem-vinda. A gente vai começar aqui mais uma entrevista. Antes da gente começar a falar, eu queria fazer uma breve audiodescrição, né? Meu nome é Mirella, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, ondulado, estou usando um óculos meio transparente, no meu fundo tem uma estante de livros e um quadro com uma mulher em um chapéu de cangaço. Eu falo de Recife, sou pesquisadora do Invis. Estou dando início aqui à nossa entrevista com a Sara Pauliello, né, que vai dialogar aqui com a gente sobre as questões da imagem da pessoa com deficiência. Antes da gente começar a falar um pouco, né, fazer uma introdução da pesquisa, eu queria passar a palavra para as meninas se apresentarem, né, para você conhecer todo mundo. E depois que você também se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre você, sobre o trabalho que você desenvolve, tá bom? Beleza. Vou seguir, então. Eu sou a Fabiane, também sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, de 35 anos. Eu falo de Brasília, no meu fundo uma parede branca com um pedaço de um quadro, que é um cartaz de um filme do meu tio, do Jacques Tati. Só dá para ver um pedacinho. Eu sou professora, também pesquisadora do Invis, atualmente faço uma pesquisa. Eu pesquiso fotografia, cinema, mas atualmente, no meu pós-doutorado, eu pesquiso a imagem da pessoa com deficiência, mais especificamente no cinema brasileiro, no cinema lançado comercialmente no Brasil. Vou passar para as meninas, então. Pode ir, Gi. Vou depois de você. Eu sou Giovana, eu sou uma mulher parda, do cabelo cacheado, castanho claro. Atrás de mim tem uma parede branca, uma estante com livros e um pôster colado de uma exposição. Eu sou das artes visuais, também faço parte do grupo de pesquisa do Invis, e, ao mesmo tempo, também investigo um pouco processos fotográficos alternativos no LAFA, que é o Laboratório de Fotografia Alternativa da UNB. Meu nome é Sofia, eu sou estudante de pedagogia da UNB, faço parte do grupo Invis tem 1 ano e meio, mais ou menos. E eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos escuros, que estão em coque agora, num coque baixo, e 2 cachinhos na frente. E tô vestindo uma blusa preta com listras, com listras marrons no ombro, e tô com 2 argolas no fundo branco. E é isso. Ai, que ótimo conhecer você, gente. Fiquei muito feliz, assim, com o convite da professora Cláudia e também de saber desse grupo de pesquisa que eu não conhecia. E eu já estou nessa jornada de pesquisar o cinema e a deficiência há alguns anos já, e conhecer agora e saber que tem pessoas de vários lugares, né? E de vários campos do conhecimento. É muito bom, é muito enriquecedor. Bom, vou me apresentar aqui. Meu nome é Sara Pauliello, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu estou usando franja, eu estou usando um óculos de aro arredondado dourado, meus traços são finos, eu estou com um gloss meio avermelhado, uma blusa preta, e o meu fundo está desfocado. Estou no meu quarto, né, sentada aqui na minha cadeira preta, que dá para visualizar daqui. E eu sou uma mulher com hemiparesia direita, que é uma paralisia que afeta o lado direito do corpo. Minha mão direita, o punho fica flexionado, e a minha perna também, eu ando de modo diferente. Eu manco às vezes, e
A minha deficiência, eu tenho ela desde que eu me entendo por gente e está comigo nesse percurso de vida todo. Mas nem sempre eu me entendi enquanto pessoa com deficiência. Contando um pouco da minha formação para vocês, eu sou formada em cinema e audiovisual pela UNA de Belo Horizonte e também sou formada em artes visuais pela Claretiano, licenciatura. Eu terminei o meu mestrado no ano passado na UFMG, em comunicação social, onde eu pesquisei realizadores com deficiência e suas produções, e eu buscava compreender como que as especificidades de um corpo com deficiência podiam criar sentido e forma nesses filmes que estavam sendo realizados, né? Eu me coloco na pesquisa, uma pesquisa afetiva, eu também trago a minha experiência enquanto realizadora com deficiência, e eu também trago a minha experiência de um filme que eu realizei como um trabalho de conclusão de curso, que deu origem a toda a minha pesquisa, que segue aí em continuidade. Eu trabalho no Cine Humberto Mauro. O Cine Humberto Mauro ele fica no Palácio das Artes, que é um importante centro cultural do estado, aqui de Belo Horizonte. E eu trabalho atualmente como produtora das ações de acessibilidade lá do cinema e de outras produções audiovisuais também que estão acontecendo aqui. E o meu trabalho tem muito a ver com a minha pesquisa, se relaciona o tempo todo. Lá no cinema eu faço o Cineclube Acessível, que é uma faixa de curadoria, onde eu faço a produção e a curadoria de filmes com acessibilidade, onde a gente sempre recebe um convidado e bate um papo sobre essas questões relativas à acessibilidade, mas também à deficiência de forma mais ampla. Eu realizo também uma mostra lá no cinema que chama Deficiência em Tela, que tem o mesmo título que a minha dissertação, de filmes sobre a deficiência por diversos vieses, sempre buscando também com que as pessoas com deficiência reflitam sobre essa cinematografia e sobre as diferentes formas de expressão, né, através do cinema. E eu também atualmente estou fazendo uma pós-graduação em audiodescrição pela PUC Minas e sigo nessa jornada de pesquisa aí que não se esgota nunca, né? O meu sinal em Libras é esse aqui, que foi dado pelo meu professor de Libras, Ademar, um grande colega, que também estuda cinema e é surdo. Ele me deu esse sinal porque ele acha que eu pareço com a Amélie Poulain, e quando ele me conheceu, eu estava com o cabelinho mais Chanel. Então, por isso, o sinal. É isso, gente. Se vocês quiserem seguir com as perguntas, fiquem à vontade. Legal, Sara. Só fazer uma contextualização, né, que a gente estava conversando antes, falar um pouquinho, bem breve, sobre a nossa pesquisa, de modo geral. Se as meninas quiserem me complementar, elas ficam à vontade, né? Então, a gente faz parte do grupo Invis, e a gente desenvolveu aí, durante esses últimos 2 anos, uma pesquisa acerca da imagem da pessoa com deficiência, né, no cinema. Então, foi uma investigação sobre a invisibilidade da pessoa com deficiência em 3 territórios principais, né? Então, a gente fez uma investigação no campo do cinema, nas salas escuras, né? Então, nas salas de cinema, nos filmes exibidos na televisão, e nos filmes encontrados nas plataformas de streaming. Então, a gente fez uma seleção, né, nas plataformas acerca das mais populares e uma brasileira. Na sala de cinema, a gente partiu dos dados acerca dos filmes lançados de 2019 até 2023, na base da Ancine mesmo. E nos filmes exibidos na TV, a gente fez um levantamento sobre os filmes exibidos na Globo, na Band e na TV Brasil. Então, uma das coisas que a gente, de maneira muito
primeiramente a gente encontra nesses dados, né? Fora isso, né? Aí também, de novo, as meninas complementando, a gente fez uma série de encontros, né? De debates, a questão de metodologia, de debates acerca da questão da invisibilidade, do reconhecimento, já que a gente está trabalhando isso no campo da pedagogia, né? Uma pesquisa em parceria da UNB em parceria com a FENAPAS. E aí, diante disso, uma das coisas que a gente vê de cara, num primeiro momento, assim, muito evidente, é uma ausência. Quantitativamente falando, a gente fala de uma ausência muito evidente das pessoas com deficiência no cinema, né? Teria uma pergunta para fazer, eu não sei se as meninas querem me complementar ainda um pouco acerca da pesquisa, acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que ela vai aparecendo um pouco, a gente pode ir complementando para a gente também não falar de uma vez, que eu também perdi. Tá. Bom, então, assim, só voltando a essa questão de que a gente, no primeiro momento, vê muito evidente essa ausência das pessoas com deficiência, então é uma estatística objetiva que mostra isso, né, nos filmes que a gente mapeou. Então, uma primeira coisa que a gente queria te perguntar, né, é como que você definiria esse conceito de invisibilidade da pessoa com deficiência? O que você pensa sobre isso, né? Pensando nesse campo das imagens, do cinema. Achei muito interessante e fiquei curiosa para ver o mapeamento que vocês fizeram. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma tabela de filmes com a temática da deficiência, desde os primórdios, os primeiros filmes que eu achava, né? O primeiro que eu encontrei foi do Georges Méliès, e deram, na época, um total de mais de 400 filmes. Hoje em dia, essa lista já cresceu, né? Está crescendo cada vez mais, porque é uma temática que vem sendo cada vez mais trabalhada. Você falando do processo, né, de invisibilidade, eu entendo, assim, que no campo do cinema, eu não sei se eu usaria a palavra invisibilidade em si, sabe? Mas talvez formas de representação que talvez não incluam a pessoa com deficiência nesse processo. E por isso há muitas vezes um distanciamento do que seria a deficiência na prática do que aquilo que está sendo colocado em tela. Há um pesquisador norte-americano que chama Martin Norden, não sei se vocês já conhecem o trabalho dele, né? Ele escreveu o Cinema do Isolamento, Cinema of Isolation, que ele fala sobre esse processo de isolamento da pessoa com deficiência através do cinema. Então, o que ele diz não é que não existam essas representações no campo do cinema ou em outras mídias audiovisuais também, mas que as narrativas levam a esse processo de isolamento da própria pessoa com deficiência num contexto social maior e também da forma como outras pessoas sem deficiência também entendem a deficiência nesse contexto. Então, eu diria que é mais um processo de isolamento do que uma falta de representação, né? Entendendo também que a representação, que é muitas vezes discutida, vai por um viés de buscar-se uma aproximação àquilo que é real. Mas no cinema a gente tem um processo também de entender que todo filme, tudo que está sendo feito ali através das imagens, não chega próximo desse real, porque a própria câmera já instaura um lugar de, como eu posso dizer, de distanciamento mesmo desse real. Ainda que hajam pessoas com deficiência nesse processo, essa realidade ela não deve ser entendida como um objetivo, né, para o cinema. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Eu gostaria de puxar o gancho, então, agora. Não sei se você viu, né, o vídeo da colagem, e tem um momento do vídeo que aparecem algumas cenas de filmes, assim, cenas que meio que reforçam certos modelos interpretativos da deficiência, né? Então, essa ideia do modelo biomédico, da cura, de enxergar a deficiência como uma doença, e também o modelo religioso, que tem essa ideia, né, de ser uma maldição ou algo do tipo. E aí eu queria saber como você acha que o cinema participa na construção desses modelos interpretativos da deficiência e como você, como cineasta, enxerga esses modelos no seu cinema, assim, no que você já produziu, no que você já fez. Bom, esses modelos, eles reforçam esses estereótipos que já estão muito enraizados, né? É a pessoa com deficiência como monstruosa, ou ela é o vilão, ou ela é a heroína, né? A partir dos anos 90, pelo menos no cinema, a gente vê uma mudança, assim, em termos de cinema, como a deficiência estava sendo retratada, muito através das políticas públicas, né, que mudaram naquele momento. Então, havia uma tentativa de falar um pouco desses processos médicos que você mesma citou. Então, a gente viu muitas narrativas de superação a partir desse momento, né, onde a pessoa com deficiência, ela superava a deficiência ou ela se aproximava, talvez, de uma normatividade que estava sendo colocada ali. O que eu percebo é que esses processos têm muito a ver com o que está sendo refletido, né, socialmente, e essa discussão, mas eu vejo que hoje em dia, com o movimento DEF, e com o que a gente tem construído aqui no Brasil, mas eu também percebo, principalmente no contexto norte-americano também, uma tentativa das pessoas com deficiência se inserirem nessa produção, né? Não justamente por uma busca de uma realidade no filme, mas talvez de uma outra expressão, eu diria, de tentar trazer as características próprias desse corpo com deficiência para as filmagens. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, né, que foi um filme sobre a sexualidade das pessoas com deficiência, onde eu também participava, um dos processos que eu tentei fazer foi colocar a câmera para que as pessoas que estavam participando, os personagens do filme, se filmassem. E me interessava que essas filmagens fossem feitas a partir da perspectiva deles. Às vezes a imagem saía tremida. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com foco quando eu estou mexendo numa câmera, devido à deficiência. Mas me interessava justamente essa interferência que os nossos corpos podiam trazer para a imagem, para o cinema. E eu percebo, assim, num movimento bem recente mesmo, cerca de, 5 anos para cá, esses realizadores tentando fazer isso, sabe? Tentando trazer o que tem desse corpo para a tela. Acho que um ótimo exemplo também é o filme Big Bang, do Giovanni Venturini. Inclusive, foi ele que me apresentou a Cláudia, por isso eu cito ele aqui, onde o filme, a câmera, ela se posiciona na altura dele. E o corta as outras pessoas, né, que não têm nanismo, que aparecem no filme. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Essa interferência que vem através dessas imagens que estão sendo produzidas mesmo. E também uma experimentação. Eu percebo que a gente está muito no momento de experimentar o que a gente ainda pode fazer com os nossos corpos através, né, do cinema, do audiovisual. Então, assim, eu sou muito positiva nesse sentido, acreditando que a gente tem muita coisa ainda para explorar nesse sentido. E tem muito de criar novas linguagens, né? O Giovanni falava isso na entrevista que a gente fez com ele, essa ideia da pessoa com deficiência estar com a câmera e criar uma linguagem DEF dentro do cinema. Isso mesmo. E eu acho que é através da experimentação mesmo, sabe? Que a gente consegue outras possibilidades. Eu também vejo que, por exemplo, os recursos de acessibilidade,
a gente está pensando eles de outras formas, né? Não só como forma de informar e traduzir aquela linguagem, né? Mas também de utilizar, por exemplo, da audiodescrição para construir novas formas poéticas para o filme. Acho que quem faz isso de forma muito interessante também em seus filmes é a Stella Lapone, que lançou o filme La M agora, por exemplo, onde a audiodescrição é como se fosse uma personagem, é como se fosse a câmera. Então, ela tem personalidade, ela se coloca também, sabe? É muito interessante. Eu queria voltar um pouquinho para a primeira pergunta da Mirella sobre invisibilidade, porque quando a gente trabalha o conceito de invisibilidade, a gente tem pensado ele em mais de um sentido, assim. O primeiro ele diz respeito a uma ausência de fato das imagens das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, nesse mapeamento que a gente fez, de 5 anos, nos filmes lançados comercialmente no Brasil, de 19 a 23, entre 1.700 e tantos filmes, a gente encontrou uma ausência de, acho que 95, 96% de ausência nos filmes de personagem com deficiência. Mas, para além disso, quando eles estão presentes, muitas vezes esses personagens estão presentes nas narrativas, a gente entende, né, como você estava falando antes, que eles estão também, eles aparecem encharcados de estereótipos, esses estereótipos, né, das construções, né, que já acontecem historicamente no cinema, né, estereótipo de angelical, bonzinho ou monstruoso, enfim, todos esses estereótipos, e a gente tem entendido que isso também é uma forma de invisibilizar, né? Porque você acaba reproduzindo uma maneira de ver a pessoa com deficiência que reforça o distanciamento que acontece na sociedade, né? Então, existe a imagem, mas, de certa forma, a imagem também contribui para uma invisibilização social, né? Então, não sei se você já pensou um pouco sobre isso, né? Então, a pergunta iria um pouco no sentido, se as imagens, ainda que presentes, elas podem, ou como que elas também invisibilizam. Uma ótima questão, assim, e é justamente o que eu estava falando, né? A deficiência sempre esteve na literatura, até mesmo nos contos de fada, enfim, mas sempre nesse lugar de, às vezes, fazer uma metáfora para alguma outra coisa. E eu concordo com isso que você falou, no sentido de, ainda que existam essas demarcações que são colocadas, né, do corpo com deficiência, elas também reforçam essa invisibilidade. Mas eu vejo, assim, que desde o processo da pandemia, né, 2020, que as pessoas com deficiência estão ocupando mais espaço, né, nas redes sociais, por exemplo. Então, eu acho que é um processo mútuo, né, de construção, assim. As pessoas estão aparecendo mais, e aí, por consequência, mais pessoas estão querendo saber sobre isso, mas ainda há essa invisibilização no sentido de falta de informação, né? Muitas pessoas que eu convivo, assim, no meio artístico, eu vejo que não sabem muitas coisas relativas à deficiência. E eu acho que tem a ver com esse processo mesmo, sabe? Da forma como é passado, através dos filmes, né? Do que a gente já estabeleceu, assim. Então, eu acho que é um processo muito longo para poder mudar isso, né? Mas eu percebo que o caminho é muito de colocar as pessoas com deficiência para falar das próprias questões, sabe? Eu acho que isso chega em lugares interessantes. Não que deva ser só assim e que outras pessoas não possam falar sobre as questões relativas à deficiência, mas mas que nesse processo muita coisa se constrói junto, sabe? Sara, vou também aproveitar aí a questão do debate sobre esse caminho que acontece em paralelo, né? Assim, tanto
esse mapeamento que a gente vem fazendo nos circuitos hegemônicos, né? Assim, a gente vai falando da invisibilidade, a gente também está falando muito de todas as relações de poder que envolvem essas imagens hegemônicas que circulam, né? E também essas novas linguagens que estão sendo construídas, né, em paralelo, né, contra-hegemônicas também, né, de maneira que estão tentando quebrar certas formas dominantes, né, de falar sobre questões. E aí, nesse campo, a gente tem discutido um pouco sobre o conceito de capacitismo. E aí a gente queria que, se você pudesse, como você definiria esse conceito de capacitismo? Você acha que o capacitismo ele pode acontecer na imagem? Você já pensou sobre isso e de que forma esse capacitismo acontece? Primeiro, eu fiquei muito curiosa, assim, para saber sobre a pesquisa de vocês também. Até queria ouvir um pouquinho mais antes de falar, porque vocês estão pesquisando filmes, tipo, de forma geral, e aí identificam a presença ou não das pessoas com deficiência nos filmes? Como que é? A gente fez uma pesquisa relacionada aos últimos 5 anos, né? Então seria de 2019 a 2023. E aí, como a Mirella falou, a gente dividiu em 3 âmbitos o cinema, né? A gente entendeu o cinema também como plataformas de streaming, como a TV e o cinema da sala escura. E aí a gente pegou os filmes na sala escura, especificamente, lançados no Brasil, tanto estrangeiros quanto brasileiros, né? No caso da Fabi, a pesquisa dela é mais focada nos filmes brasileiros, mas a gente pegou, baseado na Ancine, né? Numa tabela que a Ancine divulga, dos filmes que foram lançados no Brasil, e a gente foi, a partir da sinopse do trailer de cada filme, enxergar se tinha alguma menção à deficiência ou alguma pessoa com deficiência nesses trailers e nesses sinopses. E aí a gente marcou eles, assim, entrou nos nossos números, né? Relacionado às plataformas de streaming, como as plataformas não têm, assim, dados, assim, não há dados, assim, de quantos filmes tem em cada plataforma, a gente selecionou 3 plataformas das 5 mais populares, então a gente pegou a Prime Video, a Globoplay e a Netflix, né, as 5 mais populares do Brasil, e aí a gente foi por descritores, a gente selecionou alguns descritores que talvez levariam a gente para o assunto da deficiência, e selecionamos 5 filmes de cada streaming. E aí, esses 15 filmes, a gente assistiu todos os 15 para poder conversar a respeito e tentar enxergar também isso que a gente conversou, né? Essa invisibilidade pelas imagens, como que aparecem ali o tema da deficiência, enfim, se essas imagens reforçam certos modelos interpretativos, né, que entendem a deficiência como algo negativo. E aí, na questão da televisão, a gente pegou também 3 das mais populares, 3 emissoras das mais populares, sendo uma pública, então a gente pegou a TV Brasil, a TV Globo e a Bandeirantes. Selecionamos a TV Brasil, ela era um pouco mais complicada, assim, porque ela não tinha um programa de televisão que passasse regularmente, igual tem a Globo, por exemplo, que tem a Tela Quente, que passa toda segunda-feira, que foi o que a gente decidiu escolher, né? Então, a TV Brasil a gente acabou selecionando mais de um programa, e foi uma TV que a gente percebeu que tinha assim, aparecia muito mais pessoas com deficiência por ser uma TV pública, né, por ter, enfim, políticas ali. A TV Globo e a TV Bandeirantes não tinha, assim, acho que, me lembrando agora, acho que a gente não encontrou nenhum filme na TV Bandeirantes que tinha algum personagem com deficiência, e foi esse mesmo processo de olhar as sinopses e conferir se os filmes foram passados mesmo, e, enfim, uma coisa que a gente percebeu em comum nesses 3 âmbitos foi isso de não ter muito, assim, muita imagem. E quando aparece, é sempre nesse lugar degradante, sabe? Sim. Só complementando, assim, que esse mapeamento é justamente nesse... A gente pensou no mapeamento que tentasse trazer uma amostra dos circuitos dominantes, né? Então, por isso, os filmes comercialmente lançados, né? Os filmes exibidos na TV, os filmes nas plataformas, e a gente perguntava basicamente, há personagem com deficiência no filme? E aí a gente ia para a sinopse, para o trailer, se fosse necessário a gente ia no filme também, porque é um número muito grande, né? Esse personagem, ele é um personagem protagonista?
existem outros personagens além dele, né? E aí, quando a gente pegava uma lista que é quantitativamente falando, né, é um percentual, no caso das salas de cinema, né, chegavam a 96% de ausência de pessoas com filmes que não tem sequer um personagem com deficiência, né? E aí esse outro percentual, né, a gente foi mais a fundo perguntando sobre protagonismo, sobre isolamento, né, algumas outras questões. E a gente também fez uma análise qualitativa dos filmes das plataformas, né? Então a gente pensou em sistemas de constelação para discutir justamente sobre como aparece a deficiência, que narrativas são construídas, qual é o papel do personagem, né? Tudo isso que a gente foi discutindo nesse campo. Deixa eu só complementar também, rapidinho, que paralelamente a isso, a gente também fez uma linha do tempo fílmica, mas com uma metodologia um pouco mais exploratória. E aí a gente caiu aqui nos mesmos autores que você, porque a gente trabalhou muito com Norden, né? E aí nós utilizamos muitos dos filmes que cita no cinema de isolamento, né? E também a gente acabou trabalhando com uma outra teórica, que é a Ellen Samuels, que também vai falar um pouco sobre essa questão, né, da invisibilidade da imagem. E aí, a partir disso, a gente também criou um pouco, pôde constatar, numa perspectiva mais teórica, assim, conceitual, essa questão do isolamento e como essa formação do cinema, ali já no cinema moderno, né, foi constituída essa história da imagem da pessoa com deficiência no cinema, já carregando essa questão do isolamento, né? Uhum. Eu perguntei isso, até desviei um pouquinho da sua pergunta, Mirella, porque a gente está trabalhando com coisas muito parecidas, né? Então eu fico curiosa mesmo em termos de metodologia. Por exemplo, quando eu fui fazer essa planilha, uma das grandes dificuldades que eu tive foi identificar se tinha participação de pessoas com deficiência naquele filme. Isso foi muito difícil acessar esse dado, porque a gente, primeiro, não tinha essas informações, então eu tinha que ficar procurando de formas bem escusas, assim, como é que eu descobria. E agora a gente está tendo mais, né, acesso a essa produção, mas também por um fato de que a gente estava considerando e conseguir encontrar mais informações sobre o diretor, o roteirista, né? E tem uma equipe toda por trás que a gente não sabe como é que está funcionando. Então, é realmente assim uma curiosidade mesmo, em termos metodológicos, né? De como chegar a esses dados, que é tão complexo e difícil. Mas respondendo a sua pergunta do capacitismo, a palavra capacitismo ela é muito recente, né, no nosso vocabulário. Ela foi traduzida pela Anaí Guedes de Mello, que também é uma pesquisadora com deficiência, antropóloga. Eu acho que já deve ter o quê? Não sei quantos anos tem exatamente, né? Mas vem do termo em inglês ableism. Já está mais conhecido também. E para mim, assim, o capacitismo ele está muito atrelado a uma estrutura econômica nossa, sabe? Capitalista. Porque o capacitismo é justamente o preconceito em relação à pessoa com deficiência, mas esse julgamento da falta de capacidade dela, ou da diminuição dessa capacidade também, num contexto social. Então, é considerar a pessoa incapaz de realizar alguma coisa num contexto. Então, num contexto capitalista que a gente pega, tem muito a ver com essa relação de trabalho, né? A pessoa com deficiência, ela não vai produzir da forma com que se espera dela. Então, isso respinga para várias outras áreas também, né? É justamente colocar a pessoa com deficiência enquanto num lugar de superproteção. Nós temos que super proteger essa pessoa porque ela não consegue tomar decisões por ela mesma, ela é desprovida de sexualidade, ela precisa de ajuda e precisa ser curada. É muito nesse lugar dessa busca por uma normatização desse corpo. Porque se há essa normatização desse corpo ou uma aproximação maior
com relação a isso, ela está mais apta a produzir da forma com que se espera, né? E eu acho até interessante, assim, pensando nessa perspectiva do capacitismo, como ela incide sobre outros corpos que não corpos com deficiência também. Então, são corpos que fogem a essa normatividade e não produzem da forma como é esperada. Eu observei muito isso na minha formação enquanto cineasta, que foi junto com os meus colegas, né, na graduação, que eu tinha um outro tempo para, por exemplo, filmar uma cena ou desenvolver alguma coisa por questões da deficiência mesmo. E isso sempre foi colocado como ela não consegue, é esse lugar da incapacidade mesmo, sabe? Então é muito, muito difícil a gente romper isso. E por mais que a gente esteja no momento que a gente está discutindo mais o capacitismo, eu fico um pouco preocupada, porque a gente consegue muito absorver pautas importantes contra-hegemônicas e transformar isso em algo rentável, né? Então, eu acho que está começando a acontecer com a deficiência também, né? A gente já conhece o Pink Money, né? Que é transformar as pautas LGBT em algo rentável, assim. Então, eu acho que acontece muito dos corpos com deficiência que estão aparecendo mais nas mídias, enfim, eles são mais próximos de uma normatividade. Então, entre um corpo mais deformado e um corpo com deficiência que se aproxima mais ao que é considerado normal, a escolha vai ser sobre esse corpo considerado normal. E eu tenho pensado também uma relação muito grande com o que a gente entende de feiura, né? O corpo com deficiência, o quanto mais considerado feio ele é, mais ele vai se distanciar desse processo. Então, assim, o capacitismo está em tudo, né? Ele vai de extremos. Considerar a pessoa incapaz, mas também considerar ela uma heroína porque ela fez o básico. Considerar ela uma coisa monstruosa, mas também uma coisa angelical, quase divina, né? É uma criatura de Deus que deve ser cuidada. E tem muito a ver com esse processo também da religião, né? Como ela se insere também nesse contexto. Então, a gente vê muitos filmes que falam dessa questão religiosa e se apropriam desse discurso. Porque eu acho que é uma grande questão que a gente tem atualmente, essa apropriação, né? O que gera um assistencialismo muito grande, que é o que a gente está tentando romper. Mas, ao mesmo tempo, e por outro lado, que a gente fala muito dessa autonomia da pessoa com deficiência, é também entender que alguns grupos dentro de pessoas com deficiência não vão ter essa autonomia pelas condições que são, pela própria deficiência em si, né? E também é complexo ao entender que tem muitas deficiências, né? De muitos tipos, assim, e são muito variadas, e por isso eu acho que torna complexo a gente conseguir, e se tornou complexo a gente também conseguir estruturar essa luta. Eu não sei se eu respondi, fui para muitos caminhos. Sim, sim, inclusive abriu uma porta para eu fazer uma pergunta que como é isso, né? A gente está pesquisando a imagem da pessoa com deficiência e as questões de invisibilidade e invisibilização. E a minha pesquisa de pós-doutorado, ela é um braço, né, dessa pesquisa que está caminhando para o campo da publicidade. Então, como você falou, né, da questão de certas capturas, né, de pautas e, enfim, eu quis entender um pouco, na verdade, estou tentando entender como que essas imagens aparecem na publicidade, aí estou fazendo um mapeamento, não é o foco da pesquisa, mas o principal, mas me dá base para colocar algumas hipóteses, estou fazendo um mapeamento nas campanhas premiadas, né, no prêmio Colunistas. Aí a gente vai ver algumas publicidades surgindo com pessoas com deficiência. Eu acho que dá até para mostrar, eu separei algumas aqui. Vou mostrar rapidinho que a gente pode discutir um pouco sobre isso, né? E fazer o gancho para a minha pergunta. Só um minutinho.
Então, algumas tanto das publicidades do Prêmio Colunistas, quanto outras que vão aparecendo nesse processo de investigação exploratória, né? Aí eu ia começar com algumas das publicidades que foram premiadas, né? Como, por exemplo, a da Vivo, que desenvolveu uma campanha especificamente falando sobre o autismo, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. A gente não precisa ver ela toda, mas... 1% da população tem autismo. Meu filho é um deles. A imagem está travada. É só o som? É, isso que eu ia dizer. Para mim, só estou ouvindo o som também. Então não vai Eu funcionar. acho que você tem que compartilhar com a tela já em tela cheia. Sabe, dá um Alt Tab e volta pro Meet e compartilha a tela já na apresentação. Como é que isso funciona? Foi isso que eu tentei fazer e não funcionou. Mas não tem problema, acho que eu posso descrever para vocês e já dar conta da gente fazer a nossa pergunta, né? Então, eu encontrei algumas publicidades desses dos premiados, né? Que ou a publicidade ela trata especificamente do tema da deficiência dentro de um campo de marcas que apoiam certas causas, né? Então, o tema é a causa, e aí, no caso da Vivo, por exemplo, né, trabalhou com a causa do autismo e desenvolveu todo um recurso de comunicação para os autistas não verbais, né, que se aproximassem deles. E tem uma série de outras, assim, que estão trabalhando justamente na defesa da pauta especificamente. E algumas poucas que apareceram agora com protagonismo de pessoa com deficiência e que a temática não tem ligação, né, com a deficiência em si, né, e elas estão lá como protagonistas. Tem algumas questões que eu ainda estou pensando sobre a respeito da própria visibilidade de alguns desses personagens, de algumas dessas pessoas com deficiência, para que elas consigam chegar nesse lugar de protagonismo no campo da publicidade. Mas aí o que eu queria perguntar para você, né, que é pensando nessa interlocução, né, tanto entre cinema, publicidade e imagem, né, inclusive, só voltando, uma das publicidades que eu encontrei que não tem a ver, que foi premiada, que a temática central não é a questão da deficiência, foi uma da Itaipava, que falava sobre, eu não sei se você viu, que era sobre, fazia uma junção entre a camisinha da cerveja e o usar camisinha. E um dos protagonistas da publicidade era o Ivan Barón. Então, tinham outros e o Ivan Barón era um deles, né? Estava falando sobre a questão, sobre a sexualidade, proteção e tal, todos, cada um tratando da temática da sua forma. E aí, pensando nessa interlocução, né, queria que você falasse um pouco mais, né, sobre como você tem observado a presença dessas pessoas protagonizando essas campanhas, né? E também o que essa presença, de que modo essa presença pode impactar nessa luta, né, por reconhecimento e em todas as questões, né, que estão voltadas aos direitos das pessoas com deficiência. Bom, eu vi hoje mesmo, saiu a capa da Vogue, não sei se vocês viram isso, saiu uma nova linha de maquiagens, acho que é do Boticário, não sei, que os pincéis de maquiagem, eles são adaptados para pessoas com baixa mobilidade e também pessoas cegas ou com baixa visão, que tem um sistema de braille nele. E aí saiu isso na capa da Vogue. E, de novo, assim, eu fico vendo que cada vez mais a gente está tendo isso, né? Eu acho que um marco também importante foi na posse do presidente Lula, né? Onde o Ivan Barón subiu. E, assim, de novo, eu volto naquela questão de
até que ponto que essa publicidade, até que ponto que essas pessoas estarem aparecendo realmente está afetando de fato a luta, sabe? Eu acredito que sim, mas assim, fico pensando que às vezes fica uma coisa muito superficial. Isso tem me incomodado, assim, de novo, né? As pessoas que foram escolhidas para a capa da Vogue são pessoas bonitas e ainda pessoas com deficiência têm uma normatividade ali, né? Brancas, enfim. Então eu fico pensando nisso, né? Até que ponto que isso está aparecendo na mídia está realmente impactando? É uma dúvida mesmo, sabe? Mas eu vejo assim que principalmente na publicidade isso fica mais claro, né? Para a gente assim essa coisa de como isso está sendo a deficiência está sendo vendida ali. Eu acho que no cinema, que é o campo que eu pesquiso mais, ele também entra um pouco nisso, em vários aspectos, mas em outros ele já consegue burlar um pouco isso de alguma forma, né? Sim, só complementando um pouco o que desse levantamento e dessas hipóteses possíveis, né? Justamente problematizar essas imagens que estão muito carregadas do circuito dominante numa perspectiva comercial, né? Assim, e aí meio que tensionar isso, né? Enquanto existe essa reivindicação por visibilidade e por presença, em paralelo, um sistema que está o tempo todo pensando como tornar essas visibilidades rentáveis, né? E é daí que uma das coisas que eu tenho identificado é que alguns dos protagonismos, por exemplo, muitas vezes estão condicionados a um certo nível de visibilidade que a pessoa com deficiência já tem, Sim. Né? Então, é como se essa visibilidade, por um lado, se tornasse uma moeda de troca, uma espécie de pedágio, digamos assim, né? E aí, essa é justamente a ideia é justamente pensar sobre de que modos, ao mesmo tempo, se tensiona e se quebra uma ausência que pode ser muito muito pesada e muito evidente, mas também quais são as problematizações acerca de presenças que possam estar condicionadas a, por exemplo, reivindicações de direitos, muito atrelada à ideia de consumo, né? Mais a questão do consumo do que a cidadania, por exemplo, né? Inclusão, a própria questão da inclusão pelo consumo, né? Então, são algumas das questões aí que estão colocadas também para pensar sobre processos de invisibilização nas imagens, né? Eu acho que um marco interessante que pode contribuir nisso aí que você está falando é que, desde o ano passado para cá, né, com o lançamento da Lei Paulo Gustavo, a gente tem um aumento, uma obrigatoriedade das produções de terem 10% dos recursos destinados à produção de acessibilidade. E, assim, estando no meio, eu acompanho como isso tem sido uma questão, assim, né? Muitas pessoas estão fazendo a acessibilidade a contragosto, não querendo fazer, é uma reclamação muito grande de ter que se fazer isso, e há também uma produção muito mal feita desses recursos de acessibilidade também. E eu acho que é justamente tentar ver o que está funcionando ou o que não, né? A demanda por esse tipo de evento, né? Eventos com acessibilidade, eventos voltados para pessoas com deficiência, está em alta. Agora, o ponto é se por que esses eventos estão sendo pensados, né? Teve um evento em Belo Horizonte onde para pessoas com deficiência, onde não haviam pessoas com deficiência, falando sobre essa temática. Então, é justamente aí onde se esbarra, porque é bonito, né? Olha como nós somos legais e inclusivos, até que ponto está sendo inclusivo de fato, né? As pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, que são poucas, estão sendo muito exploradas, né? Porque estão tendo que trabalhar muito e pessoas com deficiência têm demandas grandes de, por exemplo, fisioterapia, que tem que fazer, questões de saúde que tem que estar sempre, e elas estão sendo inseridas nesse mercado
que é maluco para todo mundo, tá todo mundo doente com burnout, e pessoas com deficiência nesse contexto têm outras questões também, né? Então eu fico pensando assim, acho que a gente não tem uma resposta, né? Mas eu acho que em todas as lutas identitárias a gente tem que ter um, um cuidado com isso, porque eu acho que está sendo muito fácil cair nesse lugar, sabe? E eu também acho que a gente também tem que ter um cuidado muito grande de também não falar só as pessoas com deficiência podem falar sobre deficiência. Também tem esse outro lugar, né? Só pessoas LGBT podem falar sobre questões LGBT. Essa questão do lugar de fala é um negócio que me pega muito, assim. Porque tem muitas pessoas falando daquilo, são pessoas com deficiência, mas estão falando de forma equivocada também, ou não incluem outras perspectivas nesse processo. Eu acho que tem que abrir um leque de possibilidades, claro, incluir as pessoas com deficiência nesse processo, mas não é só isso. Deveria haver uma integração, sabe? Eu acho que é por essa integração que se consegue que a visibilidade realmente chegue em outros lugares. Eu queria te perguntar, você já mencionou um pouco, mas é um pouco sobre a formação acadêmica de cinema. Eu sou formada em cinema, mas faz muito tempo, eu terminei a faculdade em 2011, e durante toda a graduação, não só não havia pessoas com deficiência, como não se falava sobre isso, não se falava sobre nada disso, acessibilidade, ou personagens, não tinha, era uma discussão inexistente. E eu queria saber como que foi para você, se você já conseguiu ver essa mudança em curso ou não, como que você pensa a formação em cinema na academia? Eu me formei em 2016, então já tem tempinho também. É, Naquela época foi curioso, assim, porque no final da minha graduação foi o momento em que eu saí do armário em relação à minha deficiência e à minha sexualidade também. Eu sou uma mulher bissexual. E foi um processo coletivo, assim, em conjunto, né? Formando e tentando fazer o TCC, fazendo filme. Não tinha essa discussão naquele momento, ninguém falava sobre isso. E quando eu decidi fazer esse filme, todo mundo ficou meio chocado, assim, né? Gerou um burburinho. Falar sobre sexualidade de pessoas com deficiência, como é que é isso? E hoje em dia a gente já está com filmes, né? Por exemplo, a Sexibilidade, do Daniel Gonçalves, que foi lançado, o Transo também. Mas naquele momento, nossa, era estranhíssimo, assim, né? Para os meus colegas e como que estava acontecendo. Falando dessa questão do meu sair do armário em relação à deficiência, aconteceu porque eu tenho alguma passabilidade de pessoas sem deficiência, né? Às vezes, dependendo do movimento que eu tô, ou se eu tô parada, a pessoa não identifica à primeira vista a minha deficiência, mas não significa que ela não tá lá e não tá interferindo na minha vida como um todo, né? Mas eu acho que isso fez com que eu mesma demorasse a entender a minha deficiência. Eu não utilizava dos meus direitos de pessoa com deficiência, né? Em concursos, para fazer provas, enfim, coisas que facilitam a nossa vida em muito, mas naquele momento eu tinha até uma certa recusa com relação a isso. Hoje eu sou a pessoa super adepta do colarzinho de girassol quando eu vou andar de ônibus, porque eu acho que já resolve muita questão para mim. E quando eu vou usar um ônibus, por exemplo, muita gente vem me questionar, né? Pessoas idosas, por que você está sentada? Aí me questionam, daí quando já estou com colarzinho de girassol, algumas pessoas já identificam, já sabem, já me poupa de muito estresse diário, assim, né? Então, naquele momento, isso era muito esquisito, assim. E as pessoas se referiam a mim não como uma pessoa com deficiência, mas uma pessoa que tinha um problema. Veja bem, falar que eu tinha um problema era menos pior do que falar que eu tinha deficiência naquele momento. Eu já vejo uma mudança nesse sentido, mas assim, não tinha. E eu acho que assim, a minha trajetória profissional, né, em relação a trabalhar com acessibilidade, com cinema e deficiência, foi um processo meio coletivo que aconteceu, né? Naquele momento que eu fiz o filme, ele não circulou em festival, por exemplo,
não teve uma visibilidade do filme, e os meus colegas não conheciam, e sempre havia uma coisa em set de filmagem que eu não produzia da forma como queriam, né? E um set de filmagens a gente sabe que é uma loucura. Então, eu era meio que excluída. Eu fui muito excluída nesse sentido, né? No campo do cinema. Quando eu comecei a fazer o mestrado, comecei a trabalhar lá no Cine Humberto Mauro, que isso começou a se integrar mais, e foi um momento, né, pós-pandemia, e também que essa discussão ficou mais forte. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado também, quando eu falei, eu quero estudar sobre isso, eu não conhecia os filmes. Isso é muito interessante. Eu decidi estudar isso, mas eu não conhecia os filmes. Então, foi um processo meio que contrário, né? Eu primeiro tive a vontade de olhar para isso e depois eu falei, olha, existe. Com muito esforço eu consegui ter os contatos, mas, assim, eu vejo uma mudança muito grande nesse sentido, assim, em termos de organização nossa também, né? Esse ano, eu não sei se vocês viram que teve o mapeamento Acessa Mais, e acho que está até acontecendo em alguns estados ainda, né? Mapeiam as pessoas no campo das artes com deficiência, e eu já acho isso sensacional, porque está sendo organizado por pessoas com deficiência, pesquisadores, né? Como o Eduol. Então, assim, a gente organizando isso já acho muito bacana de acontecer e uma forma da gente também se reconhecer. Esse reconhecimento é muito importante, né? Conhecer outras pessoas como a gente, porque eu vivi boa parte da minha vida sem o convívio de outras pessoas com deficiência. E eu percebo que quando a gente se une, acontece um negócio muito legal, gente. É bem interessante, assim, como a gente se reconhece nas nossas diferenças mesmo, né? Mesmo que sejam pessoas com diferentes deficiências, a gente, a gente tem uma, não vou nem dizer capacidade, que não quero usar essa palavra, mas, assim, uma coisa de encontrar novas formas, sabe? De se experienciar o mundo e que é muito legal. Eu acho que esse que é o bacana que a gente consegue fazer junto, assim. E fazer cinema junto. Eu adoro quando eu consigo trabalhar com outras pessoas com deficiência também. É uma sensação de não estar só, né? Eu percebo que no cinema também está mudando, assim. Mas ainda é muito... Ainda é solitário, né? Lá no meu trabalho, eu sou a única pessoa com deficiência no trabalho em si. Então, muitas vezes eu tenho que ficar recorrendo agora aos contatos que eu já tenho. Como é que lida com isso? O que você acha disso? Para ter essa conversa em diálogo, né? Só continuando o assunto, você falou que não conhecia os filmes, mas os filmes de alguma forma participaram da sua infância, filmes com pessoas com deficiência, alguma coisa assim, ou você realmente não teve contato com eles? Assim? Então, os filmes que a gente que tem personagens com deficiência, mas não filmes realizados por pessoas com deficiência. Esses eu não conheci. E era esses que eu estava buscando naquele momento, né? Apesar de que eu fui atrás dos filmes sobre deficiência de modo geral depois, o que eu queria era justamente o nosso cinema, o que a gente estava fazendo. Isso foi muito inspirado através de muitos debates e discussões sobre o cinema indígena, que também foi uma coisa que influenciou muito a minha pesquisa, né? Os indígenas realizando seus próprios filmes e falando de si próprios. Então, isso começou a me interessar. E eu queria saber o que tinha de diferente, mas depois eu fiz esse processo de retornar aos outros filmes, né? E eu comecei a conhecer os diretores, assim, dei sorte de encontrar o Daniel Gonçalves num festival, há muitos anos atrás, peguei o contato dele, e aí assim foi, um por um a gente foi conhecendo, né? E no final das contas, os dois filmes que eu analisei na minha dissertação foi o Que Pode um Corpo, do Vitor de Marco, e o Profanação, da Estela Lapone. Hoje são dois grandes amigos, que a gente está sempre trocando figurinhas, já fizemos outros trabalhos juntos também, mas eu acho que esse reconhecimento mesmo foi a parte mais legal desse processo todo.
Oi, Clarinha. Acho que ela não entrou. Não sei. Oi, oi. Oi, Clara, tudo bom? Tudo bom? Clarinha, se você quiser se apresentar. Não, prazer. Claro, sou estudante da UNB, pesquisadora como as outras meninas, e faço parte da pesquisa. Muito prazer, Clara. Eu estava falando aqui demais, gente. Acho que eu falei muito e eu divaguei muito. Me desculpem. Não, de Foi jeito muito nenhum. bom. Muito bom. Não sei se as meninas querem. Sofia falar, né, Sofia? Eu queria perguntar uma coisa. Uma das coisas que a gente observou nos filmes também foi sobre os filmes que haviam personagens com deficiência, que a gente olhou para esses personagens mais a fundo. Muitos deles, assim, a maioria dos filmes eram personagens com deficiência sendo interpretados por atores sem deficiência, né? Que é o que hoje a gente chama de creep face. E aí eu queria saber como você olha para isso hoje, como cineasta, o que você enxerga, enfim, suas reflexões a respeito desse tema. Essa questão do creepface é uma questão complexa também, que eu não diria que eu tenho uma opinião formada, assim. Eu acho que o que eu acho interessante que aconteça é que no processo de um filme onde fale sobre um personagem com deficiência, haja uma participação da pessoa com deficiência. Às vezes ela não é a atriz ou o ator, mas ela está participando de alguma forma desse processo, né? O creepface ele levanta outras questões também, que é quando uma pessoa sem deficiência interpreta uma pessoa com deficiência, ela está tirando a possibilidade da pessoa de ocupar aquele lugar, de tá inserida, né, no mercado. Então é muito, muito complexo, assim. Eu acho que quando a gente consegue colocar um ator com deficiência para realizar um filme ou uma outra produção, é muito legal. Mas eu também entendo que em algumas produções isso pode ser interessante ser uma pessoa sem deficiência também. Por exemplo, uma narrativa onde a pessoa se torna alguém com deficiência. Não sei, né? Eu acho que não deveria ser uma regra e deveria ser olhado caso a caso, assim. Mas, com certeza, a gente deveria entender que essa participação das pessoas com deficiência no processo, não só da atuação, mas de filmagem e de entendimento das mensagens que estão sendo passadas ali, de tudo, deveria acontecer, sim. Eu tenho uma pergunta para você, que caso eu possa estudar sobre. Eu vi uma vez uma palestra de uma moça que tinha paralisia cerebral. Eu não sei qual era o país que ela, de onde que ela era, qual o país natal dela, mas acho que ela era americana, ou era canadense. E aí, ela tinha paralisia e tinha feito faculdade de artes cênicas. E ela, num determinado momento, foi a participar de uma peça em que a protagonista tinha paralisia cerebral. E ela falou, opa, esse é o meu momento, é o momento que eu vou atuar. E ela simplesmente pro papel e não passou. E aí, quando ela foi questionar os professores do porquê que ela não tinha passado, é, eles falaram que seria uma cena específica em que a protagonista
tem que pular de uma certa altura. E como ela não conseguiria pular, ela não poderia interpretar o papel. E aí o questionamento dela foi o seguinte: ué, mas a protagonista, se eu não posso pular, a protagonista Também não pode. Exatamente. Ai, ai. Então parece que é muito mais forte uma pessoa sem deficiência se transformar para poder interpretar alguém com deficiência do que alguém com deficiência interpretar a própria deficiência, né? O que você teria contribuído com isso? É bem isso mesmo, né? Tem um filme, eu não sei se vocês conhecem, o Margarita com Canudinho, que é um filme ótimo, eu adoro esse filme, inclusive. Mas eu estava lendo um artigo, eu não sei de quem foi, que falava que o que acontecia com a personagem, que nos momentos onde ela estava apaixonada, é quase como se a deficiência dela fosse sublimada, né? Não, por exemplo, não tinha nenhuma cena onde ela tinha que alguma questão real, né, de passar com a cadeira de rodas num buraco, por exemplo, ou sair da cadeira de rodas. Isso a gente não vê nos filmes, mesmo filmes que têm pessoas com deficiência. É como se essa parte, vamos dizer, das dificuldades ou da parte real fosse sublimada, né? Então, por exemplo, isso que você mencionou do pulo, eu fiquei pensando nisso, assim. Por que não mostraria, tipo, se tem que ter o pulo na cena, né? E ela não vai conseguir fazer. Por que não estabelecem uma outra coisa que ela pode fazer, que pode funcionar com o mesmo sentido narrativo, né? Mas por quê? Porque às vezes não acho que fica estético da forma como se é esperado. Então ainda tem isso, sabe? Então o estranhamento, a forma que a câmera enquadra também vai ser para colocar no ângulo normativo. Então, eu acho que é muito legal quando a gente pega e faz, não, vamos botar o corpo def para pular mesmo, sabe? Para ser estranho, para subir na cadeira de rodas de forma, sabe? Eu acho interessante esse estranhamento que os nossos corpos podem gerar na tela. E me interessa isso. E é justamente o que não está sendo buscado por esse cinema normativo, né? E é algo que a gente tem que ficar atento, porque eu acho que vai continuar acontecendo. Então, eu acho que é justamente nesses filmes que buscam esse estranhamento, a Stella Lapone, por exemplo, faz muito isso nos filmes dela e no trabalho dela em geral, nas performances, que é justamente causar esse impacto, sabe, no espectador, assim, eu quero abraçar essa estranheza, esse aleijamento que há em mim, né? Usar desse aleijamento de uma forma subversiva. Isso me interessa muito. O Ademar Alves, que é o meu professor de Libras e também cineasta, ele fez um filme onde a janela de Libras ela ocupava quase toda a tela, né? Normalmente ela fica no canto direito, no canto inferior direito. Ele colocou a janela enorme, propositalmente. E aí muitas pessoas falam, né, no campo do cinema, dos festivais, falam assim, isso está interferindo na imagem, não é legal. Eu quero interferir na imagem, eu quero justamente causar esse estranhamento. Eu quero que hajam filmes onde a língua predominante seja Libras e onde a pessoa que é fluente no português também se sinta perdida. É exatamente isso que a gente está buscando, entendeu? É essa interferência, assim. Eu acho que esse é o caminho. Uma coisa que eu fiquei pensando também, que depois que a Clarina falou, é que o Giovanni até cita na entrevista sobre o filme chamado, não sei se é esse o nome, chama Amor Sem Medida, não lembro se é assim, mas é um filme em que o Leandro Hassum ele foi diminuído para fazer um personagem com nanismo no filme, é absurdo, assim. E aí a Clarinha falando, né, eu me lembrei que
eles gastaram uma grana, provavelmente, para poder diminuir ele, né? Então, tipo assim, se um pulo fosse um problema, sabe, pagava alguma edição, alguma coisa para fazer o pulo, entende? Tinha outras maneiras ali de lidar com a situação, né? No caso que a Clarinha falou. E que não é geralmente o que eles procuram, assim, geralmente é sempre essa ideia da pessoa sem deficiência, porque é mais fácil, porque é mais barato, mas por que diminuiu o Leandro Hassum, né, e não contratar um ator com nanismo? É interessante isso, porque eu falei disso com o Giovanni outro dia, a gente estava comentando desse filme. Foi um filme que eu não assisti, eu me recusei a assistir esse. Mas, assim, a gente estava falando de qual que é o pior filme de nanismo. Aí eu falei que eu considerava que era um, e ele falou desse. Eu falei, esse eu não assisti. E a questão do nanismo é uma outra questão, porque o nanismo, assim, é sempre motivo de chacota, né? Essa questão do humor ligado ao nanismo continua e é perpetuado até hoje, né? Então, é um outro ponto, assim, de tirar o nanismo desse lugar. Eu acho que esse vai custar, viu? Esse vai ser difícil, porque ele continua sendo perpetuado, né? Eu assisti ao filme essa semana por causa da pesquisa. Eu fiz esse esforço. É terrível. E esse filme é muito complicado porque ele ainda ele produz uma espécie de ambiguidade. Eu vi uns comentários na internet dizendo: não, gente, vocês não entenderam nada. Esse filme não é sobre uma pessoa com nanismo, é sobre uma pessoa baixa. Porque ele coloca um corpo de um ator conhecido que não é não tem o corpo de uma pessoa com nanismo e só diminui a imagem. Então, assim, produz é muito esquisito. E o tempo todo ele lança imagens fazendo relação com o nanismo, tipo, com Branca de Neve. Tá, tem várias piadinhas, assim, do âmbito das piadas com pessoas com nanismo. É horrível o filme, terrível, assim. Sim. E aí eu fiquei pensando sobre isso que você falou, Sara, de produzir essas imagens estranhas, né? E eu fico pensando que esse estranhamento, né, essas imagens diferentes, a imagem trêmula, ou com outro enquadramento, ou esse da janela de Libras, como você falou, seria justamente uma maneira muito interessante de fazer com que as imagens participem de fato da luta anticapacitista, né? De fazer pensar de uma maneira não hegemônica, com outras imagens, outros enquadramentos, outras temporalidades, né? Mais do que simplesmente fazer filmes com a temática sobre a deficiência de uma maneira muito tradicional, né? Hegemônica, enfim. Mas também é difícil isso, né? Porque eu fico difícil. pensando assim, até pessoas com deficiências cineastas passaram por escolas onde a gente estudava Hitchcock, enfim, né? A forma de enquadramento, né? O ponto de fuga perfeito. Então a gente também tem que estar se lembrando para alcançar esse estranhamento. Porque a gente também pode produzir um filme normativo, né? Não é só porque somos pessoas com deficiência que a gente vai produzir um filme que tenha isso. A gente pode fazer o padrãozinho, né? Também é muito fácil cair nesse lugar. Então, eu entendo que tem que ter a intenção de se fazer isso. Não é só o corpo com deficiência estar lá. Ele tem que buscar isso, né? Sim. Você já falou de alguns filmes, mas você teria mais filmes para nos dar de referência, assim, que buscam essa linguagem leve? Tenho sim. Eu acho que é interessante até passar isso para vocês, né? Como uma listinha, assim, não só falar aqui. Pode ser. Na minha dissertação tem alguns já, mas já tem outros mais recentes também. Eu também posso passar para vocês o que a gente exibiu lá na Mostra de Deficiência em Tela, que já tem alguns também. Tem muita coisa já rolando. Legal, seria muito bom. É isso, mais alguma dúvida? Bom, não sei se as meninas ainda têm alguma questão. Eu tenho mais uma. Eu tenho mais uma também. Então vai, Sofia. É uma pergunta que a Cláudia geralmente pergunta sempre, assim, que eu acho muito interessante, que eu acho legal de perguntar. O que você acha que o cinema ganha com a pessoa com deficiência, né? Porque a Cláudia sempre diz que essa pergunta é feita ao contrário, assim, e como se o cinema tivesse meio que
fazer uma certa caridade, mas o que o cinema ganha com a presença da pessoa com deficiência ali, tanto nas imagens, seja nas imagens ou por trás das câmeras, né, como você falou ali na produção. Eu acho que são essas possibilidades mesmo que a gente falou aqui, né? Tem coisas que só o nosso corpo vai produzir. E eu acho que isso é único, assim. O cinema ganha muito com isso. Em termos de forma mesmo, sabe? Que eu tô falando. Não só da temática. A temática também acaba entrando nisso, mas em termos de forma, eu acho que a gente pode criar estéticas novas, brincar com isso. Eu acho que vai por esse caminho. Vou só complementar, então, a pergunta da Sofia, que era um pouco nesse caminho também, pensando o que é que o cinema ganha com a inclusão da pessoa com deficiência, o que é que você acha que a sociedade em geral ganha com a inclusão da pessoa com deficiência? Nossa, é uma pergunta. Eu acho que ganha muito. Eu acho que o convívio com pessoas com deficiência pode abrir muitas portas, não é que abre sempre, tá? Ai, que tem uma pessoa com deficiência, nossa, isso foi de grande aprendizado para mim, tento fugir um pouco desse lugar. Mas entender os diferentes modos de vida, sabe? Eu acho muito legal, assim, a gente ver as inúmeras possibilidades que tem de se viver, sabe? De se adaptar às coisas ao redor, de uso não convencional das coisas, dos objetos, isso me interessa demais. Falar no microfone deitada, sabe? Ou de cabeça para baixo. Eu gosto dessas interferências que a gente pode fazer, assim, e no dia a dia também, formas de se existir, né? De se experienciar o mundo. Sara, muito obrigada. Eu acho que foi uma conversa muito importante, assim, para a gente pensar sobre essas muitas possibilidades e de fissuras possíveis aí nesse mapeamento do hegemônico que a gente fez. Eu queria agradecer, se as meninas quiserem falar mais alguma coisa também, e manter esse canal aberto aí para os próximos encontros e outras possibilidades de evento ou que possa surgir ainda. Agradeço imensamente. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer vocês todas. Muito bom saber que tem esse grupo. Fiquei muito interessada. Me chamem mais para ver o que vocês estão pesquisando. Me mandem também. Fiquei muito interessada mesmo, assim. E continuar a pesquisa, né? Tem muita coisa para se fazer e eu acredito que nos próximos anos aí, esse ano, a gente vai ter muito mais material para trabalhar também e questionar e falar, não, isso não foi legal, e falar, que massa que isso aconteceu. Acho que tem muitas possibilidades. Se quiserem anotar meu número do WhatsApp, fiquem à vontade. Também posso mandar minha dissertação para vocês, o que eu tenho feito, as questões lá do cinema também. Os filmes, não esquece dos filmes. Os filmes, muito importante. Aliás, o seu TCC tem como a gente ver? Tem também. Gostaríamos. Eu mando para vocês. Ele não tem, isso é uma grande coisa que ele não tem nenhum recurso de acessibilidade. Agora que eu estou fazendo a audiodescrição, eu estou querendo arrumar um tempo para eu mesma fazer, né? Mas ele não tem. Porque naquela época não tinha isso e acabou não sendo feito, porque foi um filme feito sem orçamento nenhum. Mas eu mando para você sim. Então é isso, Sara. Obrigada e Obrigada. Contato. Obrigada, gente. Muito obrigada, Sara. Eu vou deixar o meu contato aqui, porque eu falei com a Cláudia, né? Eu não tenho contato de vocês também. Eu vou encerrar a gravação aqui. Tá. Só para